Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo aí ao vivo, para quem vai assistir a gravação depois. Essa live não foi programada, mas fazia um tempo que eu queria vir aqui falar com vocês sobre a subrepresentatividade feminina das mulheres na política. E aí agora eu estava aqui em casa e decidi então que eu ia falar hoje sobre a subrepresentatividade feminina da mulher na política, principalmente aqui no Brasil. Antes disso, eu quero dizer para vocês que no link da bio tem um formulário para a gente conversar sobre Floripa, então se vocês tiverem algumas sugestões, quiserem ir lá preencher, fico super feliz, estou super aberta aí a ouvir sugestões de vocês, porque eu acredito muito numa construção coletiva. E dizer que semana que vem o site estará no ar com todas as propostas. E agora vamos lá então ao assunto de hoje. Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que está entrando. Como eu falei, essa live não foi planejada, não foi divulgada. Então o pessoal está entrando aí aos pouquinhos. Eu vou esperar mais um pouquinho, enquanto o Instagram vai avisando aí. E então eu vou falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que eu já falei um pouquinho na outra live. Falar um pouquinho sobre o Setembro Verde, né? Dia 21 aí temos duas datas interessantes, que é o Dia da Árvore e o Dia da Luta pela Inclusão das Pessoas com Deficiência. Então é bom a gente lembrar de fazer nossa parte, se conscientizar sobre essas datas. E vamos lá então ao assunto de hoje. Quem me acompanha um pouquinho sabe, e quem não acompanhou então tá salvo lá no IGTV a live de lançamento da pré-candidatura, que foi no dia 7 de setembro, onde eu falo um pouquinho de mim e um pouquinho do porquê que eu decidi estar na política. Então quem não conferiu tá salvo lá no IGTV. E eu ia falar alguma coisa agora que eu esqueci em relação a isso, mas então vamos lá, vamos continuar. Na live eu mencionei, né, era isso que eu ia falar para quem me acompanha também, que a minha proposta é um mandato alinhado com as diretrizes da Agenda 2030 da ONU. Para quem não conhece, também tem um post no meu Instagram sobre isso, são 17 objetivos traçados aí pela ONU para transformar o nosso mundo até 2030, e foram objetivos aí conversados com diversas entidades, com a sociedade civil, então é muito importante, super legal conhecer esses objetivos. E o objetivo número 5 é a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E como eu falei, a minha proposta é fazer um mandato alinhado com as ODSs da ONU, que são esses 17 objetivos, e o número 5 é ele. E tem tudo a ver a gente falar dele quando a gente vai falar de subrepresentatividade das mulheres na política. Eu vou falar um pouquinho sobre os números do Brasil. O Brasil é uma das piores democracias do mundo em termos de representatividade feminina na política. Perdemos para a Arábia Saudita, perdemos para o Afeganistão, e os números do Brasil estão muito abaixo da média mundial. Os números de Santa Catarina estão abaixo da média nacional, que já é baixa, e os números de Florianópolis estão abaixo que a média de Santa Catarina. Então temos muito a melhorar e precisamos falar sobre isso. Então eu trouxe aqui alguns dados, deixa eu olhar aqui para vocês. Bom, na Câmara, das 513 cadeiras, temos 72 mulheres, isso representa aproximadamente 15%. No Senado, um pouquinho menos, né? Temos 81 cadeiras e 12 senadoras. Em relação à média nacional, a gente está aproximadamente 10 anos atrasado. Então, em 2018, a gente atingiu a média mundial de 2008. E no ritmo que a gente vem melhorando, digamos assim, a gente demoraria mais de 100 anos para atingir aí a igualdade de gênero nesse quesito. Então, precisamos trabalhar bastante. Aqui eu falei, então vou falar um pouquinho dos dados das eleições de 2016, né, para a Câmara. 13% mais ou menos foi a média de mulheres eleitas em 2016. Isso quer dizer que temos mais de 1.000 municípios que não elegeram nenhuma mulher, dos 5.700 municípios mais ou menos que a gente tem, aproximadamente um quarto não elegeu nenhuma mulher. Aqui em Florianópolis, em 2016, embora a gente tenha tido aí uma renovação importante na Câmara de Vereadores, o perfil do candidato eleito permaneceu o mesmo, né? Ou seja, de 23 cadeiras temos 22 homens e apenas uma mulher. Então, para a gente conseguir assim visualizar isso, a gente pode imaginar 2 times de futebol, de um lado do campo, 22
homens, e do outro lado do campo, uma mulher. Não que a gente esteja um jogando contra o outro, né? Mas é porque só para a gente conseguir visualizar o tamanho dessa diferença de desigualdade mesmo de gênero que a gente tem na Câmara de Vereadores aqui em Floripa. Vamos lá, o que mais que eu tinha separado aqui para a gente conversar? Os dados aqui da Assembleia Legislativa do nosso estado, que também são super preocupantes, né? Em 186 anos elegemos apenas 15 deputadas, a nossa Assembleia Legislativa nunca teve nenhuma presidente mulher. Então, como eu falei, temos bastante coisa a melhorar. Aqui em Floripa, em 300 anos, elegemos apenas 8 mulheres. Como eu falei, né, na Câmara de Vereadores atualmente temos 22 homens e uma mulher. E aí eu quero falar um pouco das secretarias municipais, né? Alô, prefeito. Temos aí 15 secretarias municipais, 11 chefiadas por homens e apenas 4 por mulheres. Então a gente vê que não é um problema só do legislativo, é um problema também do executivo, né, do judiciário, enfim, de todos os espaços de poder. Esses números eles se repetem, é um padrão, né? Então a gente precisa parar aí para refletir e cobrar também dos nossos governantes, por exemplo, nesse caso de cargos comissionados, que exista paridade, né? Na OAB aí a gente tem uma luta bem grande pela paridade nos espaços de poder da OAB, nos cargos de chefia, e eu acho que é válido também a gente pensar isso para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, enfim. E aí, por que tudo isso acontece, né? Por que essa subrepresentatividade feminina aí tão grande na política? São diversos fatores, né? Fatores culturais, aquela ideia de que esse espaço ele é masculino, de que mulheres não entendem ou não sabem falar sobre política, isso é uma questão cultural. A gente tem também a questão de que as mulheres trabalham mais e ganham menos, né? Então, os recursos de tempo e financeiros das mulheres para fazer campanha também é menor. A gente sabe aí que as mulheres também fazem 70% do trabalho não remunerado no mundo, né? Então, isso também toma tempo. Os trabalhos de cuidados de filhos, cuidados da casa, cuidados de algum parente enfermo, normalmente cai para as mulheres. Então aí também tem essa questão também que afeta bastante as candidaturas femininas, né? E aí, claro, a gente tem a questão dos partidos, as estruturas partidárias, que normalmente os cargos de chefias aí são dominados por homens, e que realmente há muito pouco incentivo, né, às candidaturas femininas. Porque mais mulheres na política, obviamente, representam menos homens na política, né? E o que se vê é que a maioria deles realmente não quer que isso mude. Além das questões dos partidos, a gente tem uma legislação que ela é ineficiente, ela reserva 30% de candidaturas femininas. E o que acontecia um tempo atrás? Os partidos reservavam esse 30% para as mulheres, mas não havia candidaturas, então eles só deixavam reservados, por exemplo, os homens não poderiam ocupar essa parte das candidaturas, mas as mulheres também não. E aí depois houve uma alteração na legislação para deixar mais claro e dizer que não, que efetivamente precisaria de 30% de mulheres candidatas. A gente sabe que infelizmente essa lei não garante o acesso aos cargos às mulheres, né, porque essas candidaturas elas não são de fato incentivadas. E por que esse número é de 30%? Por conta da teoria da massa crítica, que diz que precisa no mínimo 30% de presença para a gente ter algum tipo de influência em processos decisórios. Só que então faria sentido se 30% das cadeiras fossem reservadas às mulheres e não 30% de candidaturas, porque as candidaturas, como eu falei, não garantem o acesso a esses cargos. Então a gente tem uma legislação que reserva 30% de candidaturas, mas que no fim, quando chega lá, as mulheres às vezes não alcançam 10%, como é o caso aqui em Florianópolis das cadeiras. E aí entra a questão também, além da questão cultural, a questão partidária, né, de partidos aí não incentivarem também candidaturas femininas. Em 2018, o TSE teve uma decisão que obriga que os partidos destinem 30% das verbas do fundo para candidaturas femininas e 30% também do tempo de televisão. Mas aí também tem outras questões que entram candidaturas laranjas, que são super comum. Em 2016, 86% das candidaturas sem votos foram femininas, então a gente sabe que as candidaturas laranja aí são uma forma de burlar também a legislação. E outra questão também que contribui para desestimular as mulheres a entrarem na política é a violência política de gênero. É um termo novo aqui no Brasil,
mas que aí fora já é bastante falado, inclusive com legislações a respeito disso. E o que é a violência política de gênero? É uma reação masculina à participação das mulheres na política. E ela ocorre antes, né, durante a candidatura, antes do mandato, ela ocorre durante o mandato e ela ocorre ao final do mandato, de diversas formas, desde ameaças, criação de perfis fakes, divulgação de fotos ou conversas íntimas, enfim. Há diversas iniciativas já em países vizinhos com tipificação desse tipo de crime. A Bolívia é um exemplo disso. Aqui no Brasil, há algumas iniciativas de criação de observatórios em relação só para discutir esse tipo de violência, né? Defensorias públicas. Tem também alguns estados que criaram o Estatuto da Mulher Parlamentar, que são algumas formas ou canais diretos de divulgação, também tem algumas câmaras para esse tipo só de violência, que são algumas formas para a gente tentar, para a gente começar a falar sobre esse termo que ainda é novo, violência política de gênero, mas que acontece bastante e que desestimula as mulheres a participarem da política. Então esses são alguns fatores que contribuem para isso. E agora deixa eu vir aqui para minha colinha, para não esquecer de falar nada. E aí a gente tem alguns exemplos de países vizinhos, como eu falei. A Bolívia é um país que tipificou a violência política de gênero e realmente eles estão bem avançados nisso. Os nossos países aqui, por exemplo, o México aprovou a paridade, então 50% das candidaturas das cadeiras são destinadas a homens e 50% a mulheres, né? Tem vários países aí discutindo a paridade, a gente vê que a gente ainda está muito longe disso, porque a nossa legislação reserva apenas 30% de candidaturas, nem de cadeiras, né? Então, já que a gente tem essa diferença tão grande aí de mulheres aí na política, por que não seria ao contrário, né? Reservar 30% de candidaturas para homem e 70% para mulheres, para quem sabe a gente corrigir essa disparidade que a gente tem, ou em relação também aos valores ali do fundo, por que não poderia ser o inverso, né? 70% para as mulheres e 30% para os homens, para a gente tentar diminuir esse tempo aí de mais de 100 anos que levaria se a gente continuar nesse ritmo para igualar, né, homens e mulheres na política. Então, algumas coisas aí para a gente refletir. Os nossos países vizinhos estão muito avançados, Cuba, Argentina, enfim. Aqui na América Latina a gente perde apenas para o Haiti em termos de representatividade feminina na política. Então é bom a gente ter esses dados para a gente conseguir enxergar o tamanho do desafio que a gente tem aí pela frente. E aí deixa eu ver aqui o que acontece quando mais mulheres entram na política, né? Os indicadores são todos positivos. As mulheres tendem muito mais que os homens a investir em saúde, em educação, em indicadores aí que atuam diretamente no índice de desenvolvimento, diminui a diminui a taxa de violência, aumenta a democracia, diminui-se a corrupção. A gente está vendo aí também que os países governados aí por mulheres em relação ao Covid tiveram um desempenho excelente se comparado com os demais. Então os números são muito positivos, porque a diversidade traz isso, né? O olhar diferente traz isso. Então, o que está faltando para a gente ter mais mulheres na política, né? Teremos menos violência, menos corrupção, mais indicadores aí que melhoram a qualidade de vida do cidadão. As mulheres têm um olhar mais atento às minorias, às questões relativas à família. Então, tem várias questões aí positivas de se eleger mais mulheres. E aí, aqui eu quero dar dicas de livros e de filmes que falam disso, né? Eu assisti recentemente um documentário no YouTube, Eleitas. É um documentário com 3 episódios bem curtinhos ali, de 20 a 30 minutos cada um. Elaborado com o Instituto Update, junto com Quebrando o Tabu e junto com o Instituto Alziras. Super legal, que traz um pouco disso, inclusive dos nossos países vizinhos, a realidade deles, o que a gente pode pegar de exemplo para trazer aqui para o nosso Brasil. Tem um outro documentário americano, Miss Representation, que é muito interessante, também fala muito desses números e é muito bacana a gente ver isso, a gente assistir, porque explica muito dessa questão cultural, né? Que como a gente quase não vê mulheres na política, a gente cresce sem vê-las, a gente, nosso subconsciente, nosso inconsciente não traz que a gente poderia ocupar esses espaços, né? Então esse documentário traz bastante isso, é super interessante.
Tem um livro também da Tabata Amaral, Nosso Lugar, que também traz um pouquinho disso, que é bem interessante e vale a pena a leitura. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer hoje para vocês, falar um pouquinho aqui da subrepresentatividade das mulheres na política, da importância da gente se discutir isso. E quem aqui me acompanha sabe que eu defendo uma renovação aí dos nossos quadros políticos, mas não qualquer tipo de renovação. Eu defendo uma renovação com diversidade e qualidade. E quando eu falo diversidade, eu falo todo tipo de diversidade, diversidade geracional, diversidade de etnias, étnicas, todo tipo de diversidade, porque eu acho que sem diversidade não há democracia, a gente cresce na diversidade, então é isso que eu defendo e é isso que eu acredito para a nossa política. E também deixar aí uma mensagem para as mulheres, mas não só para as mulheres. Obrigada, Ju! Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam também, porque às vezes eu engato aqui, começo a falar e não paro mais, né, Julieta? Pra gente acreditar que a gente pode ocupar todos os espaços aí que a gente quiser, tudo que a gente sonhar, é muito importante, eu acho, a gente acreditar na nossa capacidade, né? Aquilo que a gente quer, a gente consegue, a gente é capaz, é muito importante a gente passar isso para os nossos filhos também. A gente está vindo aí de uma nova geração, né? Incentivar nossos filhos a acreditarem neles, na capacidade deles, no sonho deles. E é isso que eu tinha hoje para falar para vocês, só um pouquinho aí sobre a subrepresentatividade feminina na política, para a gente entender um pouquinho sobre isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um bom restinho de domingo aí para todo mundo. Eu vou deixar gravado aqui essa live. E aí, durante a semana, eu devo aparecer para falar mais um pouquinho sobre vocês. Tá bom, gente? Obrigada. Boa noite e até!